Vamos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Fábio Bellinelli, da disciplina de Química 2, do curso de Química, licenciatura à distância da Unifal-UNG. Esta é uma aula sobre estequiometria de soluções e titulações. A primeira parte da aula vai ser mais teórica, a segunda parte mais de exemplos de exercícios. Bem, para determinar a concentração numa situação em que nós queremos determinar a concentração de um determinado soluto em uma solução, os químicos geralmente realizam uma titulação, que envolve combinar uma amostra de solução com uma solução reagente de concentração conhecida, chamada solução padrão. As titulações elas podem ser conduzidas usando reações ácido-base, precipitação ou oxirredução. Nós já vimos exemplos anteriores de oxirredução, exemplos de reações que terminam com um sólido, que seria o precipitado, e reações ácido-base. Também. Dando continuidade, suponha, por exemplo, que tenhamos uma solução de HCl, que é um ácido forte, ácido clorídrico, com uma concentração desconhecida, e uma solução de hidróxido de sódio, que é uma base, cuja concentração é conhecida. Nós temos essa situação, ok? O exemplo do ácido da base é um ácido forte e uma base forte. Para determinar a concentração da solução de HCl, tomamos determinado volume dessa solução. Qualquer volume, por exemplo, 20 ml. Tem que ser um volume conhecido. Adicionamos lentamente a solução padrão de NaOH até que a reação de neutralização entre eles seja completa. Está muito confuso? Está muito teórico? Vamos dar continuidade. Lembrando, que reação de neutralização nós já vimos em aulas anteriores. Que quando soluções ácidas e básicas elas são misturadas, ou seja, elas reagem. Quando elas reagem, isso resulta numa reação de neutralização. Bem, no caso, a reação de neutralização entre um ácido e um hidróxido metálico, ou seja, uma base, produz água e sal. Aqui, por exemplo, o exemplo que nós estamos vendo do HCl mais o NaOH, um ácido mais uma base, produz, aqui em destaque os em vermelho irão se combinar e os em preto irão se combinar, formando água, H2O líquida, mais o sal NaCl. Nós já vimos também a questão da equação iônica completa, que tanto esse ácido quanto essa base são fortes, então em solução aquosa eles estão dissociados ou ionizados, estão na forma iônica. A água, no caso, tudo aquilo que é líquido ou o próprio solvente utilizado, quando é um sólido, ou seja, um precipitado, quando é um gás, nós representamos eles sem se dissociar ou ionizar. O restante, no caso, o sal também se ioniza neste caso, se dissocia. E a equação iônica simplificada seria apenas os em destaque, no caso, os em vermelho. O restante são reagentes que a gente pode cancelar. Ok? Isso foi um resuminho que nós já vimos, reação de neutralização, que é o que acontece, por exemplo, numa titulação ácido-base. Dando continuidade, para determinarmos o ponto no qual as quantidades estequiométricas se equivalem, esse ponto é conhecido como ponto de equivalência, ou ponto de viragem da titulação. Mas como determinar quando o ponto de equivalência da titulação ele foi atingido? Em uma titulação ácido-base, nós podemos utilizar uma tintura, que é conhecida também como indicador. Por exemplo, um exemplo de indicador seria a fenolftaleína. Ela é incolor quando ela está em solução ácida, mas ela é rosa em solução básica. Então ela pode indicar visualmente qual é o pH da solução que está sendo observada. Vamos a um exemplo visual
de tudo isso que nós já vimos, resumindo tudo que nós já vimos agora nessa videoaula sobre titulação. Aqui nós temos um Erlenmeyer contendo, né, uma solução ácida. E essa solução ácida já está com um indicador, neste caso a fenolftaleína. Né? E aqui na bureta, que é só uma extremidade da bureta, à medida que nós adicionamos base, né, no caso nós vamos mudando aqui a quantidade entre ácido e base na solução. Neste caso, nós ainda não atingimos o ponto final, ou seja, o ponto de equilíbrio, porque a solução continua incolor. Lembrando que a fenolftaleína em solução ácida ela é incolor. À medida que nós vamos adicionando, né, nós vamos nos aproximando do ponto final. No caso, uma cor rosa claro se forma onde a base é adicionada, onde as gotas vão caindo. Até chegar neste ponto, que é o ponto final, que é uma cor rosa clara. Ela se estende por toda a solução após a agitação. Quanto mais base for adicionada, mais se intensifica a cor rosa. Então aqui é um exemplo onde incolor nós temos a solução ácida contendo fenolftaleína no meio, né? E rosa a solução está básica. Então, a mudança de cor sinaliza o ponto final da titulação, que geralmente é muito próximo do ponto de equilíbrio. Mas, no caso, deve-se ser cuidadoso ao escolher os indicadores, cujos pontos finais correspondam ao ponto de equilíbrio da titulação. A fenolftaleína foi um exemplo, mas existem vários e pode-se consultar e ver qual é o pH em que se dá a mudança de cor. A seguir, nós veremos um procedimento para a titulação de um ácido com uma solução padronizada de hidróxido de sódio. Então vamos deixar ainda mais claro. Por exemplo, dando um procedimento em laboratório, nós pipetamos 20 ml de uma solução ácida, por exemplo, HCl, né, com o auxílio de uma pipeta e adicionamos em um Erlenmeyer. O primeiro passo seria esse, seria a solução que se deseja conhecer. Nós não conhecemos a concentração da solução ácida adicionada, mas nós conhecemos o volume. O segundo passo, né, seria adicionar um indicador ácido-base, por exemplo, a fenolftaleína, nessa solução ácida. E, no caso, na bureta, nós temos uma solução padrão de hidróxido de sódio, ou seja, uma solução com concentração conhecida. E nós sabemos o volume também, que nós temos ali o volume inicial. Né? E à medida que nós vamos adicionando a partir da bureta no Erlenmeyer, ou seja, na solução ácida. E por fim, quando houver a viragem, ou seja, a mudança de cor, ou seja, nós atingimos o ponto final, neste caso é o ponto de equivalência, e nós podemos fazer a leitura do volume final, ou seja, nós conseguimos quantificar o volume gasto da solução padrão para poder atingir o ponto de equilíbrio ou ponto final. Tudo bem, este é um procedimento que é o procedimento que é feito em laboratório. Provavelmente essa será a próxima aula prática do curso de vocês. Agora vamos à segunda metade dessa aula, onde nós veremos exemplos de cálculos estequiométricos de soluções. Vamos a eles. Nós temos um esboço aqui agora, um esboço do procedimento usado para resolver problemas estequiométricos. Parece um labirinto, parece complicado olhando tantas informações juntas, mas este esquema nos ajudará muito nos exercícios, nos exemplos que eu darei a seguir e na lista de exercícios que vocês forem fazer. Tá? Então, nós podemos partir de qualquer direção aqui, né, numa reação. No caso, lembrando que substância A e substância B são exemplos genéricos que podem ser substituídos, por exemplo, A, sendo um ácido, e B sendo uma base, mas não necessariamente
pode ser um sal, pode ser alguma substância envolvida na reação. Nós veremos passo a passo. Vamos a um exemplo. Quantos gramas de hidróxido de cálcio são necessários para neutralizar 25 ml de 0,100 mol por litro de um ácido, o ácido nítrico? Então nós temos aqui uma reação ácido-base. Então nós já sabemos isso, que os reagentes são um ácido e uma base. E nós já sabemos também que o produto será um sal mais água. Ok? Essa é uma reação de neutralização. Já foram fornecidos dados em que o ácido, o volume, nós conhecemos o volume do ácido, que seria de 25 ml. E nós conhecemos a concentração e quantidade de matéria do ácido também, que é 0,100 mol por litro. Então são duas informações que nós já temos. E nós queremos saber a quantidade em gramas do hidróxido de cálcio para ocorrer essa reação de neutralização de forma completa, para neutralizar todo o ácido. Então vamos recorrer àquele esboço do procedimento. Então, nós vamos tomar como exemplo que A seria o ácido, no caso substanciais, substância B a base. Ok? Então, nós queremos a quantidade em grama da base. Nós queremos chegar aqui. Tá? E nós estamos aqui. Ó. Nós temos o volume e a concentração e quantidade de matéria do ácido. Então, nós temos que percorrer esses passos para chegar aqui na quantidade em gramas. Então, o primeiro passo, vamos passo a passo, seria utilizar a fórmula que nós vimos na aula passada, que seria a fórmula para cálculo da concentração e quantidade de matéria. Tá? Para encontrarmos o que? A quantidade de matéria, ou seja, o número de mols do ácido. Então vamos fazer isso. Então, considerando essa fórmula, que concentração e quantidade de matéria em mol por litro é igual ao número de mols sobre o volume em litros. Então, nós só substituímos aqui na fórmula para encontrar o número de mols. Lembrando que o volume tem que ser em litros. Foi dado em ml. Eu já fiz a conversão. É só você fazer uma regrinha de 3, como já foi visto na última aula. Multiplicando aqui cruzado, nós saímos com o resultado do número de mols do ácido nítrico. Tá bom? Então, esse foi o primeiro passo. O próximo passo, nós já estamos aqui. O próximo passo seria usar os coeficientes estequiométricos entre o ácido e a base para encontrarmos o número de mols da base, ou seja, a quantidade de matéria. Tá? O próximo passo é esse. Então, nós temos aqui a reação. Né? Você pode fazer aí a parte tranquilamente e conferir se está balanceado estequiometricamente. Aqui eu já coloquei de forma balanceada. Observando aqui, nós temos que para cada 2 mols do ácido nítrico, nós necessitamos, para que a reação se complete, de 1 mol do hidróxido de cálcio. Então é 2 para 1. Aqui já está balanceado. Tá bom? Então, para cada 2 mols de ácido, 1 mol de base. Neste caso, é assim. Lembrando que eu tirei esse número de mols aqui dos coeficientes utilizados no balanceamento. Ele corresponde ao número de mols. Então, 2 de ácido para 1 mol de base. Se nós já encontramos o número de mols do ácido nos slides anteriores, qual o número de mols da base? Se é 2 para 1, quanto que vai ser? Né? Então, nós já sabemos que isso aqui vai ser a metade. Já deduzimos isso. Mas vamos realizar o cálculo e encontramos o valor de 0,00125 mol. Então, esse foi mais um passo. Nós vamos continuar. Nós estamos aqui. Nós encontramos o número de mols da base. Nós queremos encontrar a quantidade em gramas. Então, vamos usar a massa molar da base. Tá bom? Então, o próximo passo, utilizar a massa molar do hidróxido de cálcio. Aqui eu já calculei.
74,1 gramas por mol. Então, nós temos que para cada 1 mol de hidróxido de cálcio, nós temos 74,1 gramas dessa base. Né? Quanto corresponde em gramas a quantidade em mols que nós encontramos. É só multiplicar cruzado e finalizarmos o cálculo. Pronto. Encontramos a quantidade em gramas de hidróxido de cálcio, que é o que se pede neste exemplo 1. Então, aquele esboço em laranja, ele nos ajuda a chegar neste valor. Tá bom? Então, vamos agora ao exemplo 2. A quantidade de íons cloreto em um reservatório de água é determinada titulando-se a amostra com íons prata. Temos aqui a reação. Nós temos em solução íons prata, íons cloreto, formando um sólido, que é o cloreto de prata. Ele é um sólido, é um precipitado. Tá bom? Duas coisinhas. Quantos gramas do íon cloreto existem em uma amostra de água se são necessários 20,2 ml de 0,100 mol por litro de prata 1+, para reagir com todo o cloreto na amostra? E o outro exemplo é se a amostra tem uma massa de 10 gramas, qual seria a porcentagem de íons cloreto presentes? Então vamos lá. Vamos à letra A. Nós já temos de dados da letra A dos íons prata o volume de 20,2 ml foi fornecido e a concentração em quantidade de matéria, 0,100 mol por litro. Então, qual é a quantidade em gramas de cloreto? Veja que nós seguiremos os mesmos passos do exemplo 1, citado anteriormente, só que neste caso em quantidade em gramas de íons. E não faz diferença o procedimento. Tá bom? Então, nós vamos lembrar aqui que nós vamos seguir os mesmos passos. Nós vamos partir, nós temos o volume e a quantidade de matéria e queremos chegar aqui, que seria a quantidade em gramas dos íons cloreto. Então, no caso, o B aqui seriam os íons cloreto e o A os íons prata. Então, vamos lá. O primeiro passo seria encontrar o número de mols. Então, nós utilizamos a fórmula, assim como foi visto anteriormente, e encontramos. Esse aqui é o número de mols de íons prata existentes. Então, nós estamos aqui na quantidade de matéria, ou seja, o número de mols de íons prata. Utilizando os coeficientes estequiométricos, nós encontramos a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols de íon cloreto. E, a seguir, utilizando a massa molar, nós encontraremos a quantidade em gramas de íons cloreto. Tá bom? Então, vamos lá. Nós podemos observar, neste balanço, já está balanceado, né? Que nós necessitamos de 1 mol de íons prata para 1 mol de íons cloreto. 1 para 1. Se é 1 para 1, não precisamos nem calcular, porque a mesma quantidade de mols que nós encontramos no slide anterior será a quantidade de mols de cloreto necessário para a reação se completar. Então, se você quiser fazer regra de 3, você vai encontrar esse valor, mas do contrário é só usar a lógica, que seria 1 para 1, aqui também é o mesmo valor. Então nós já temos o número de mols. Agora nós vamos encontrar a quantidade em gramas a partir da massa molar. Como é um íon cloreto, e o íon cloreto tem apenas um átomo de cloro, então a massa molar é a própria massa, né, do cloro, que seria 35,5 gramas por mol. Então, cada 1 mol de íons cloreto, 35,5 gramas. Quantos gramas nós teremos para essa quantidade em mols? Então, multiplicando o cruzado, nós sairemos na resposta. Aqui está. Essa quantidade em gramas de íons cloreto. Terminamos a letra A. Vamos à letra B. Nós queremos saber se a amostra tem uma massa de 10 gramas, qual a porcentagem de íons cloreto presente? Lembrando que este é o valor que nós encontramos em gramas.
É só fazer uma regrinha de 3 novamente. Né? Ele está dizendo se a amostra tem uma massa de 10 gramas, ele está querendo relacionar com porcentagem, então essas 10 gramas seriam os nossos 100%. Né? Quanto, que é essa quantidade que nós encontramos, quantos por cento vai corresponder? Tá? Então, lembrando que é porcentagem debaixo de porcentagem, grama debaixo de grama. Ou seja, a mesma unidade debaixo da mesma unidade. Tá bom? Não confundam isso. É só multiplicar cruzado, realizar o cálculo e encontrar a porcentagem de um cloreto se você tem uma amostra em massa de 10 gramas. Esta é a porcentagem. Tá bom? Então, já finalizamos essa videoaula. Façam a lista de exercícios, dúvidas postem no fórum de discussão e bons estudos.